O nosso próximo teste é o teste de colisão entre atores ativos. Então aqui eu crio dois atores e aí eu vou constatar se a colisão acontece entre eles. Aqui cabe ressaltar que no teste você não precisa utilizar apenas as asserções que já existem. Você pode criar as suas asserções. Veja que para isso eu criei um simples método chamado acerte colisão atores ativos, onde eu recebo dois atores e o intervalo de colisão a ser utilizado. Então ele se certifica que há colisão entre atores ativos. Aqui eu até coloquei atenção, este não é um método de teste. Por quê? Porque não se inicia com o prefixo não text, mas sim teste. Como ele não tem teste aqui, este não é um método de teste. Foi simplesmente um método que eu criei porque se certificar sobre colisão é uma coisa que ia se repetir muito nos meus testes. Então veja aqui o que eu fiz. Eu verifico se o status dos dois atores são ativos antes de começar a colisão. Então eu faço a colisão de um ator com o outro, considerando o intervalo. Depois eu confiro se após a colisão o status tanto do ator 2 quanto do ator foi alterado para destruído. Então essa é a lógica. Quando dois atores colidem, eles mudam o seu status para destruído. Entendido este método auxiliar, veja que, considerando o intervalo de um ator deve bater com o outro quando ele está na mesma posição e também quando ele está, nas posições logo adjacentes. E foram esses números que eu coloquei aqui com todas as posições adjacentes. Eu vou mostrar para você aqui na planilha para isso ficar bem claro. Então imagine que eu tenho um ator A aqui nessa posição, na coluna D, na posição 6. Então, o ator vai colidir se o outro ator estiver em qualquer uma dessas posições aqui, adjacentes ou incluindo a própria posição de A. Agora, ele não vai colidir se ele estiver nessas outras posições aqui. Isso porque eu considerei o intervalo de 1 para a colisão. Significa que apenas as posições adjacentes, distantes em uma unidade, causarão a colisão entre dois atores. Se eu, por acaso, aumentar o intervalo de colisão para 2, então ele vai passar a considerar essas outras células aqui como intervalos para a colisão. Então você vai ter aqui todos esses intervalos de colisão aqui, sendo que os que estão fora, os que estão agora em branco, não serão considerados. Ou seja, o pássaro vai continuar voando, não vai colidir com ninguém. Então, essa é a ideia de intervalo de colisão. Vamos conferir aqui na prática, então. Veja que é justamente a posição 2, 3, a posição que está em cima, depois a posição que está em cima à direita, depois a que está logo à direita, depois a que está abaixo à direita, depois a que está logo abaixo, depois a que está abaixo à esquerda, depois a que está à esquerda, depois à esquerda na posição superior. Vamos executar esse método e obviamente que ele tem que falhar porque nós ainda não implementamos nada com relação à colisão. Então vamos lá na classe autor e vamos conferir o código de colisão. Método que executa a lógica de colisão entre dois atores. Só deve haver colisão se os dois atores tiverem seu status ativo e para a colisão é considerado um quadrado com lado igual ao parâmetro do intervalo, que foi o que eu acabei de explicar ali na planilha. Então, para executar essa lógica, vamos cuidar primeiro das exceções. Ou seja, ambos atores precisam ter o seu status ativo para poderem colidir. Portanto, se o status desse ator for igual ao status ativo e o status do outro ator também for igual a ativo, significa que eu posso executar a lógica do intervalo. Então eu coloco aqui o outro ator, 2 pontos. Aqui eu vou verificar então
se a distância dos dois atores se encontra dentro do intervalo. Para fazer isso, eu posso utilizar aqui um método interessante do Python, que é o ABS, de valor absoluto. Quando você passa um número negativo para o ABS, ele vai te retornar o respectivo valor positivo. Então é uma função justamente que retorna o valor absoluto de um número. Como é que eu vou fazer então para utilizar isso em meu favor? Eu vou pegar as posições x dos dois atores, fazer a diferença e comparar se esse valor absoluto é menor ou igual a 1. Então eu vou chamar aqui um delta x, vai ser igual ao self.x menos o outro ator.x, e nesta diferença eu vou passar o valor absoluto. A mesma coisa eu vou fazer para a coordenada y. Então vai ser o y do self com o y do outro ator. Agora, para que a colisão ocorra, eu vou perguntar se o ΔX é menor ou igual a 1 e o ΔY também tem que ser menor ou igual a 1. Se isto ocorrer, eu vou alterar os status tanto desse ator quanto do outro ator. Você pode fazer essa atribuição em uma linha só desta maneira aqui. Ou seja, ele vai atribuir o destruído tanto ao atributo status do outro ator quanto ao atributo status de self. Uma vez feito isso, você vai rodar novamente o teste de ator para ver se está passando. E no caso aqui, o teste de colisão entre atores ativos passou. Contudo, quando executamos o teste de colisão com um intervalo que é diferente de 1, nesse caso aqui eu estou passando o intervalo de 2, veja que o teste falha. Nesse caso, porque a nossa implementação está utilizando o valor constante de 1, quando na verdade deveria utilizar o valor do intervalo que foi passado como parâmetro. Quando nós fazemos isso, podemos executar aqui o teste e ver que ele passa. Depois, inclusive, vem o teste que é o teste de não colisão, ou seja, quando os atores estão distantes. Vejam que aqui é considerado um intervalo de 1 e eu sempre coloquei o ator em uma distância de 2. Veja que aqui o y está em uma distância de 2 unidades. E assim eu fui variando os números para colocar sempre o ator em posições distantes, para que ele não colida antes de chegar perto do outro ator. Executando, veja que ele também funciona. Aqui nós temos um teste em que eu pego um ator, colido com ele mesmo, para quê? Para que o seu status deixe de ser ativo, passe a ser destruído. Depois eu pego um ator 2 novo e que, portanto, estará ativo. Aí o que eu faço é me certificar que não ocorre a colisão entre esses dois atores, independente das suas posições. Por quê? Porque o primeiro ator está destruído, então ele não pode colidir com ninguém. Veja que, novamente, esse acerte não colisão é um método que eu criei, onde eu armazeno o status inicial dos dois atores, executo o método de colisão entre eles e me certifico que o status de nenhum dos dois foi alterado, que é justamente o que acontece quando não há colisão. Veja que esse teste também passou. Assim, então, nós terminamos a implementação do método de colisão.